Você já parou para pensar por que a tomada da sua casa passou a ter três pinos, sendo que antes ela tinha só dois? Aquele terceiro pino que apareceu não foi por acaso. Em algum momento o Brasil inteiro trocou de tomada e por trás dessa mudança tem uma história que envolve incêndio, choque e até bilhões de dólares. Hoje você vai descobrir o real motivo disso ter acontecido, mas antes deixa o like e se inscreve no canal. Bora? A resposta cabe numa palavra: segurança. Aquele terceiro pino que apareceu é a mudança mais fácil de notar, mas ele é só a ponta de uma reforma bem maior. Por trás dela tem um problema que poucos países do mundo enfrentam. Aqui no Brasil, a energia que chega na tomada não é igual em todo lugar. Em algumas cidades é 127 volts, em outra é 220, e isso misturado com a falta de uma regra única virou uma receita para acidente. Durante o século XX, o brasileiro comprava eletrodomésticos vindos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, e cada um chegava com um plugue diferente de fábrica. Sem nenhuma padronização, o resultado foi um caos, mais de 12 tipos de plugue convivendo nas casas. Para conseguir ligar tudo, todo mundo apelava para adaptadores e para os famosos Benjamins, aqueles pluguinhos em forma de T que transformam uma tomada em três ou mais. O problema é que essa gambiarra toda esquentava, e tomada que esquenta é tomada que pode pegar fogo. E tinha um perigo ainda mais específico. O modelo de tomada mais comum que vinha dos Estados Unidos é o chamado NEMA, aquele de dois pininhos chatos. Ele foi feito para funcionar em 120 volts, só que por pura facilidade muita gente instalava essa tomada americana em regiões de 220 volts aqui no Brasil. Resultado, era uma tomada operando muito acima da tensão para a qual foi feita. Com o tempo, o contato mal feito dos pinos esquentava, derretia o plástico e criava um risco real de incêndio dentro da parede. Era esse o nó que precisava ser desatado. O Brasil tinha que escolher uma tomada única que aguentasse tanto 127 quanto 220 volts com folga e que ainda viesse com uma proteção que faltava na maioria das tomadas antigas, o terceiro pino, ou do aterramento, que é justamente o que evita o choque. E a boa notícia é que essa tomada não precisou ser inventada do zero. Ela já existia, parada num laboratório europeu. O argumento mais repetido contra a tomada brasileira é a ideia de que ela foi inventada no escuro e que ninguém mais no mundo a utiliza porque o projeto tem falhas. Mas a origem dela não tem nada de escondido. Em 1986, a Comissão Eletrotécnica Internacional, conhecida globalmente como IEC, publicou a norma técnica que definiria esse formato. A IEC é a organização global que define os padrões de tecnologia elétrica e nos anos 80, a Europa vivia a mesma bagunça que o Brasil. Cada país, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, tinha a sua própria tomada e nenhuma encaixava na do vizinho. Cansados disso, os europeus encomendaram à IEC o projeto do que deveria ser o plug definitivo. Uma tomada moderna, segura, compacta e pensada para as redes europeias que funcionavam em 230 volts. O resultado foi o desenho que deu origem à tomada de três pinos redondos que você tem na sua parede hoje. Se a norma era internacional e foi desenhada para a Europa, por que os próprios europeus não usam essa tomada? A resposta não é técnica, é financeira. O projeto era brilhante no papel, mas trocar de tomada no mundo real se mostrou um pesadelo logístico e caríssimo. Em 95, o Comitê Europeu avaliou quanto custaria adotar essa norma em todo o continente. A conta foi assustadora. Para arrancar todas as tomadas antigas de casas, hospitais, fábricas e escritórios da Europa inteira, o custo estimado bateu na casa dos 125 bilhões de dólares. Mais recentemente, em 2017, a União Europeia publicou um parecer final desaconselhando qualquer tentativa de mudança. Além do custo, pesou o lado ambiental. Trocar
tudo de uma vez geraria cerca de 700 mil toneladas de lixo eletrônico. Ou seja, o mundo não rejeitou a tomada por ela ser ruim, rejeitou porque não tinha como pagar a conta. E tem um detalhe curioso aqui: existe um país cuja tomada parece quase gêmea da nossa, mas por pura coincidência, a Suíça. Se você colocar as duas lado a lado, é difícil diferenciar, só que elas não são compatíveis. A tomada suíça nasceu de um projeto próprio, bem mais antigo que o nosso, e o pino central dela fica numa posição ligeiramente diferente, questão de poucos milímetros. É pouca coisa, mas o suficiente para um plug brasileiro simplesmente não entrar numa tomada suíça. Parecidíssimas por fora, mas que nunca se encaixam. Se a Europa desistiu, como a norma internacional atravessou o Atlântico e veio parar no Brasil? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, acompanhava os debates da IEC desde os anos 80. Em 1998, convencida de que o país precisava estancar o caos elétrico, a ABNT pegou a norma original europeia e publicou nacionalmente sob o nome de NBR 14136. Mas uma norma técnica não tem força de lei. Foi só nos anos 2000 que o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, junto ao governo federal, transformou o padrão em regra obrigatória. O Brasil iniciou, então, uma das mais longas transições industriais de sua história. Foram mais de 10 anos de adequação. O cronograma teve seu último prazo encerrado no dia 1º de julho de 2011. A partir daquela data, o comércio brasileiro foi proibido de vender qualquer eletroeletrônico fora do novo formato. Assim como os europeus previram, a transição cobrou um preço alto. Estima-se que os brasileiros tenham gasto cerca de 1,4 bilhão de reais para trocar os espelhos e os miolos das tomadas residenciais. E aqui vai o detalhe que quase todo mundo erra. Não é verdade que só o Brasil usa essa tomada. Nós temos companhia. A África do Sul adotou uma norma baseada na mesma IEC que a nossa, e o Paraguai começou recentemente a introduzir esse mesmo padrão. Diferente da Suíça, que só tem uma tomada parecida por acaso, esses países usam de fato o mesmo projeto que o Brasil. Mas o Brasil é o único país do planeta onde esse padrão internacional virou universal e obrigatório de ponta a ponta. Fomos o único grande mercado a vestir a camisa e levar o projeto europeu até o fim. Beleza, mas onde está a tal engenharia que faz toda essa tomada uma das mais seguras do mundo? Ela se esconde em detalhes que a gente nem repara. O primeiro é o formato afundado da tomada, aquele pocinho onde você encaixa o plug. Esse rebaixo não é enfeite. Nas tomadas antigas, os pinos já estavam ligados na energia, enquanto ainda sobrava espaço para o seu dedo escorregar e encostar nas partes elétricas. Na tomada brasileira, o plug precisa afundar até o fundo do poço antes de fazer contato. Quando a energia liga, o plástico já cobriu tudo e não tem mais espaço para o dedo chegar perto e te dar aquele chocão. Esse mesmo formato resolve um perigo clássico com crianças. Sabe quando alguém enfia só um dos pinos na tomada e o outro fica para fora? Pois é, ligado na energia, isso causa um monte de acidente. No posto da tomada brasileira não rola. Ou o plug entra reto e inteiro ou não entra. Não dá para enfiar torto. E o desenho ainda tem uma gentileza escondida. Aquele carregador de celular bem fininho de 2 pininhos que parece que veio da Europa, ele encaixa perfeitamente na nossa tomada e funciona com total segurança. Isso não foi sorte. A tomada brasileira foi calculada para aceitar esse modelo que é usado no mundo inteiro. Agora vem a parte mais esperta de todas, a que protege a sua casa contra incêndio. A norma internacional original tinha um tamanho único de tomada, mas os engenheiros brasileiros olharam para isso e viram um risco. Pensa comigo, uma luminária gasta pouca energia, já um micro-ondas, um chuveiro ou um secador de cabelo puxam muita energia e precisam de fios mais grossos,
dentro da parede para dar conta. Se você ligar um aparelho potente desses numa fiação fininha, o fio esquenta e pode incendiar. Foi por isso que o Brasil dividiu a tomada em dois tamanhos. Uma é a tomada de 10 amperes, de furos mais estreitos para os aparelhos comuns. A outra é de 20 amperes, de furos mais largos para os aparelhos mais potentes. E aqui está o pulo do gato. O plugue grosso de um aparelho de 20 amperes simplesmente não cabe no buraco estreito da tomada de 10. É uma trava física. Ela te obriga a usar a tomada certa, com a fiação certa, e é isso que impede a parede de pegar fogo. Toda essa engenharia salva vidas de verdade. Segundo a Abracopel, que acompanha os acidentes elétricos no país, em 2025 o Brasil registrou 917 casos de choque elétrico e 646 deles terminaram em morte. Vale a leitura com calma. Esses números refletem principalmente os acidentes mais graves, os que chegam a ser registrados, e não que todo o choque do dia a dia seja fatal. Ainda assim, dá para dizer com segurança que a padronização das tomadas tirou milhões de pontos de perigo do alcance das mãos e evitou que esse número fosse muito pior. Mas a honestidade manda colocar um asterisco nessa história. O Brasil tem uma das tomadas mais modernas do mundo e, mesmo assim, a nossa regulamentação abriu mão de duas proteções importantes que existiam no projeto original europeu. A primeira são os obturadores, também chamados de shutters, pequenas tampinhas com mola que ficam atrás dos furos e só abrem quando o plugue é encaixado. Na norma internacional e na versão usada pela África do Sul, elas impedem que uma criança enfie um clipe ou um garfo direto na parte elétrica. No Brasil, essa proteção entrou na norma só como item opcional. A segunda é a luva isolante, um revestimento na base dos pinos que cobre a parte que conduz energia, deixando exposta só a pontinha. Isso evita choque se algum objeto de metal encostar no plugue na hora de tirar da tomada. Aqui no Brasil, essa capa também ficou como item opcional e não como obrigação, valendo tanto pro plugue de 2 pinos quanto pro plugue de 3 pinos. Ou seja, mais uma proteção que ficou na mão do fabricante decidir se coloca ou não. No fim, a nossa tomada não é um erro, é uma herança técnica sofisticada. A gente abraçou a segurança do poço e ainda criou a divisão de tamanhos para evitar incêndio, mas deixou de lado algumas proteções por causa do custo. O Brasil pagou por um preço bilionário para ser o primeiro aluno de uma sala de aula que todos os outros países abandonaram antes do sinal tocar. No fim das contas, aquela tomada que tanta gente acha feia é uma das mais seguras do planeta. Ela nasceu para acabar com os incêndios, com os choques e com a confusão de ter uma tomada diferente em cada parede. Da próxima vez que você plugar o carregador, lembra que tem muita engenharia escondida ali atrás. E se você curte esse tipo de história e quer ajudar a gente a investigar as próximas, dá uma olhada no clube de membros no canal, aqui embaixo. Valeu por ficar até aqui e até o próximo vídeo.